Gente, estou aqui mais uma vez para falar com vocês das coisas do Espírito. Porque tudo, no fundo, é manifestação do Espírito. E aquilo que você está pensando, aquilo que você está fazendo, tudo no fundo, é para você aprender a controlar sua mente, para que o Espírito se manifeste cada vez mais. E o que é o Espírito da gente? O Espírito é a nossa ligação com o divino. Ou seja, de uma potencialidade infinita. Então, nós estamos aqui na matéria, nessa mente reduzida, para devagarinho expandindo a consciência. Por quê? Por que é devagarinho? Porque se o seu espírito manifestar tudo que ele é, assim de uma hora para outra, você explode. Porque você é infinito, tanto quanto Deus. Nós, cada um de nós, somos Deus individualizado. E aos poucos nós vamos cedendo o mental para o espírito entrar em ação. Porque o espírito tem tudo de bom que você imaginar, que você quer na vida, está à sua disposição. Só que para manifestar aquilo que você quer, não é assim. De uma hora para outra, não é como a sua cabeça, como a sua mente quer. A possibilidade existe, mas quem manda e quem expressa isso é o Espírito. Por isso que eu chamo esse meu programa de expansão da consciência. Quanto mais expandida estiver a sua consciência, mais o seu espírito se manifesta. E quanto mais ele se manifesta, mais o que é tudo de bom que você quer, que você deseja, se manifesta na sua realidade. Então nós estamos aqui na matéria fazendo esse joguinho. Educando a mente, disciplinando a mente. Porque nada é proibido. É tudo só a mente que faz. Entendeu? E tudo o que estiver aí no mundo, que você acha do bom e do melhor, está disponível para você. Por algum motivo, o seu espírito ainda não manifesta aquilo, por algum bloqueio que você tem, por alguma crença que você tem, que você alimentou aí desde sempre. Eu falo desde sempre, porque o espírito sempre existiu. Você é eterno para frente, como é eterno para trás. A noção de tempo para o espírito não existe. O tempo é uma invenção nossa, aqui da mente, para disciplinar tudo, precisa ser tudo disciplinadinho. Mas o tempo é uma ilusão. O tempo não existe. E você, às vezes a gente não entende esse conceito de eternidade para frente, e muito menos para trás. Ué, eu nunca tive começo? Não. Se você não tem fim, como é que você pode ter começo? Desde criança, eu sempre imaginei que eu nunca vou mais ter fim. Isso veio comigo. Mas, quando eu fiquei sabendo que eu também sou eterno para trás, eu levei um choque. Gente, eu sempre existi. Claro, porque Deus sempre existiu. E lá no Big Bang, a gente estava lá, numa forma potencial. A gente estava lá, explodiu, e antes do Big Bang também, porque era outra coisa. O Big Bang, ele ocorreu num determinado tempo, o tempo não existe. Então, o universo, antes do Big Bang, era uma outra coisa. A gente não sabe, eu não faço a mínima ideia, os cientistas têm as suas especulações aí, mas a mente não consegue pensar isso. Então, você sempre existiu. E está nessa viagem da consciência para cada vez mais essa consciência abrir e você manifestar tudo o que você quer. Porque a alegria do espírito é que você manifesta cada vez mais ele na matéria. Porque o espírito sem a matéria não faz sentido nenhum, ele só fica lá na latência.
E quanto mais você expressar de forma gostosa e boa, mais ele agrada a ele. O que é forma gostosa e boa? O sucesso, a prosperidade, a alegria, a paz. E tudo que não tem, e tudo que não se manifesta na sua vida com relação a isso é bloqueio da sua mente. E uma das coisas que mais bloqueia a gente é o que eu vou falar hoje. É uma coisa que ninguém tem. Medo, por exemplo. Ninguém tem medo, né? Olha, o medo, ele existe, ele tem uma função. Ele não está aí por acaso. As pessoas tomam medo como defesa. Num certo sentido, ele é bom. Mas 99% dos medos são pura ilusão. É sobre essa ilusão que eu quero falar com vocês hoje. Quanta energia você não gasta na sua vida por causa dos medos? Energia que podia ser canalizada para você construir uma coisa boa e positiva na sua vida. O medo é o inverso da coragem. Entendeu? E tem possibilidade de você transformar o medo em coragem. Então, toda a energia que você dispensa no medo, se você canalizar ela para coragem, você não faz ideia do que você pode fazer na sua vida. Imagina você vivendo sem medo nenhum. Nenhum não, porque tem um medo real que eu já vou falar. O medo bom. Não é possível viver sem medo nenhum, isso não existe. Mas tem o medo bom e o medo fantasioso. O medo bom, por exemplo, é aquele medo que a gente tem como precaução. Precaução. É uma coisa natural, já vem com a gente, já vem com todos os animais. Imagina se um animal não tivesse medo nenhum. A raça dele já teria sido extinta. Ele não se importava se o outro vinha se o predador vinha pegá-lo, ele não se importa, ele não tem medo. E o homem também, o ser humano também. Imaginou se você não tivesse medo de nada, esse medo natural? Lá no começo, lá as pessoas que vivem na selva, não tenho medo de cobra. Tá bom, então vai brincar com aquela cobra lá, venenosa, para você ver o que acontece. Esse é um medo natural e muito útil. Entendeu? O exemplo que eu sempre dou é da criancinha que vai lá a primeira vez e coloca o dedo na tomada. Ela leva um choque. Ou seja, ela vai ter medo a próxima vez de botar o dedinho lá. Então ela não vai colocar. Então é um medo que educa. Entendeu? Esse medo é bom. O medo de morrer todo mundo tem. É um medo natural. Mas não aquele medo aquele medo toda hora de morrer, aquele medo, se eu tomar um avião eu vou morrer, se eu for por aqui eu vou... Não, isso já é fantasia. É o medo natural, aquele medo... É 1% dos medos é bom. Aquele medo, por exemplo, eu não vou entrar no mar se eu não sei nadar. Eu não vou andar à beira de um precipício perigoso. Eu não. Eu não vou andar por aquela rua mal iluminada, que eu sei que é perigosa, à noite, por exemplo. Claro, é um medo tido como precaução. Esse medo aí, beleza. Esse não faz mal e é bom. Agora, o medo que faz mal é o fantasioso, o ilusório. A coisa não aconteceu ainda. E você já está sofrendo por aquilo. Por exemplo, a mãe lá em casa, a mãe é a mais medrosa da família, né? Porque ela sofre por todos os filhos. Se ela tiver 10 filhos, 11, como a minha mãe teve, 12, ela sofre 12 vezes mais. Entendeu? Cada filho que sai, ela já tem um medo. Por exemplo, o filho que está fora e vem passear no fim de semana em casa,
da mãe, na casa da mãe, para comer, para passar o domingo com ela, e depois ele precisa pegar o carro para voltar para outra cidade dele. Essa mãe, enquanto ele não chegar lá e não telefonar, que chegou, ela não vai ficar tranquila. Ela só vai dormir quando receber. Mãe, cheguei, tá? Beleza, agora eu durmo tranquila. É um medo fantasioso dela. Ela já. E sempre. O medo, vocês perceberam que o medo sempre exagera? Não é um medinho, não é uma coisinha qualquer. O carro, para essa mãe, vai bater e vai morrer todo mundo. Não vai ser um medinho assim, ele só saiu da pista, aí voltou e o pneu furou. Não. E medo de doença, então? Qualquer coisa que se sentir no corpo que não é normal, que não é comum, de repente começa a doer, principalmente aquilo lá dentro que você não pode ver a coisa. Lá dentro do seu organismo, lá. Começou a me doer aqui na região do fígado. Pronto, tá feita a desgraça. Você não vai pensar num medinho lá. Foi uma comida que eu comi. Não, você vai pensar que tem câncer. O medo exagera, ele vai no extremo. E enquanto não fizer radiografia, tudo lá que não... agora sim. Então, esses medos atrapalham completamente a vida da gente. Deixa eu fazer um intervalo, um pequeno... dar um tempinho para eu dar o telefone para vocês da Rádio Mundial. Se você quiser me fazer uma pergunta sobre qual é o seu medo, liga aqui para mim, que a gente vai falar sobre ele. O telefone daqui é 3016-1764 ou 3016-1765. Pode ligar e faça a sua pergunta. Conta seu medo para a gente explicar e tentar resolver isso, para que você tire isso da sua vida, que está atrapalhando alguma coisa, que é a energia que você está jogando fora. Pode me ligar. Entendeu? Então, olha, veja bem a diferença. Entendeu? O medo que não existe e que você faz ele existir. A coisa não aconteceu e você está lá cultivando aquele medo. Não vai dormir, vai perder o sono e no dia seguinte você precisa levantar cedo, não dormiu por causa do medo. Entendeu? Esse medo fantasioso e ilusório é que eu quero que você tira da sua cabeça. Vai sobrar um espaço tão grande aí para você construir coisas boas que você não faz ideia. Entendeu? Aquela mãe, por exemplo, isso é muito comum. A filha que vai viajar ou o filho que vai viajar para o exterior e toma um avião. Vai tomar um avião. Ela não vai dormir aquela noite que o avião vai atravessar o Oceano Atlântico ou o Pacífico. Imagina se a mãe vai dormir. A primeira coisa que ela vai fazer no dia seguinte é ligar a televisão para ver se o avião não caiu. Não tem nenhuma notícia de avião que caiu. Agora sim, estou tranquila. Isso é comum, isso é normal. Você vê, olha o que aconteceu. A mãe perdeu uma noite de sono só pensando nesse medo. Ela fantasiou o tempo todo. Entendeu? Ficou fantasiando. E aquilo foi crescendo na cabeça dela. Imagina. A coisa mais difícil do mundo é um avião cair. Tem dezenas de milhares de aviões no céu, cruzando todos os céus do mundo. E tem um lá. Vai ser logo da filha ou do filho. Ou quando você mesmo toma o avião. Vai ser aquele. Entendeu? Que bobagem, né? Quanta coisa que você perde aí por causa desse medo ilusório. E medo, então, de coisas do outro mundo? Que absurdo, né? Eu falo por mim. Porque eu passei a infância inteirinha e adolescência. Não, e até passou depois da adolescência também. Não passou tão fácil assim. Até eu tomar contato com essa espiritualidade verdadeira, que eu agora cultuo, né? O medo que eu tinha do diabo. Ou de Deus, que ficava me olhando e depois ia me castigar.
E isso é muito comum ainda hoje em dia. Gente, por desinformação, né? Os pais, o medo a gente adquire dos pais. É a primeira coisa. Dos pais, na infância. O pai fala assim para a mãe, para a criança, não, cuidado! Não sobe aí que você cai. Cuidado, sempre cuidado, cuidado. Não, isso não pode. Ah, olha o escuro, lá tem bicho. Se você não fizer, aquele bicho vai te pegar. Ou tipo de coisa assim, né? Botando medo já desde a infância. Porque se a criança crescesse naturalmente, ela não tinha medo nada disso. Nada disso. Entendeu? Então já vem, os medos vêm de lá. E se você criou um medo, o medo pode ser descriado. Pode tirar, você pode perder esse medo, já que foi você que fez. É uma ilusão. É isso que eu pretendo aqui, para você acabar com esse medo, perder esse medo. Entendeu? Para que a sua vida flua melhor. Entendeu? Então, o medo é exatamente a coragem invertida. Se você tirar esses medos ilusórios, naquele lugar vai aparecer coragem. Gente, vai aparecer coragem. Tem uma ligação. Pode passar para mim. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Meu nome é Sandra. Sandra, boa tarde, Sandra. De onde você fala? Jardim Helena, Iguatemi, Zona Leste. Um abraço para a turma aí de Iguatemi, da Zona Leste. Fala, Sandra. Muito obrigada. Olha, é a primeira vez que eu estou te ouvindo, eu estou aqui me arrumando, que eu vou sair. É assim, eu nunca vi uma pessoa tão iluminada que nem você. Olha, falar obrigado. de tudo o que eu estou sentindo. Você entendeu? Você falou o programa até agora só para mim, eu acho. Porque... Olha, que beleza, né? Você atraiu isso, sua mente está aberta, o seu espírito atrai o que você precisa saber. É Nossa, assim mesmo. Foi maravilhoso, sabe? Sim. Que você fala pra gente falar qual o meu medo. O meu medo é de tudo. Meu medo é tudo. Que nem você falou de avião, meu filho foi morar fora, voltou. Nossa, eu emagreci, eu quase morri. Meu Deus. Então, eu fiquei também uma noite sem dormir. No outro dia acordei pra ver se o avião tinha caído, né? Que a Irlanda. Olha, eu vou te falar, é muito medo que eu tenho. O principal é medo de morrer. Eu meço a pressão 30, 40 vezes no... Sim, tá certo. Entendeu? Olha pra você ver. E não aconteceu nada, né? Com seu filho. É, que nem eu ouço falar, nem desmaiar, eu desmaiei, né? Pra você ver, Sandra, quanta energia ruim você perdeu e até complicou às vezes sua saúde, porque esse estresse aí, ele fica acumulado no corpo e depois para tirar esse medo, não é de um dia para o outro, vai acumulando esses medos ilusórios, né? Ilusórios, e eu teria alguma coisa para mim começar a me ajudar? Ah, sim. Então, o simples fato de você saber que isso é uma ilusão, já vai te ajudar. Que você está se preocupando, você está se sofrendo por antecipação. Então você faz o seguinte, olha, o que eu tenho aqui na minha cabeça é uma ilusão. É uma ilusão pura. E tem milhares de aviões nesse momento no ar. Milhares. E para cair um é a coisa mais difícil do mundo. Isso já ajuda, a pessoa a ficar mais tranquila. Não é como na época dos nossos navegantes, que o navio saía lá de Portugal, 1 mês, 2 meses no Oceano Atlântico, já pensou? Aquilo sim era medo. E saber que não ia voltar. Já pensou? Hoje é muito mais fácil e menos perigoso ir para a Lua do que uma viagem de navio daquela época. Imaginou como é que era antigamente? Agora não, é tão segura a coisa, o avião é tão seguro que não vale a pena você perder uma viagem ou ficar sofrendo por antecipação. Sabendo isso, já é um bom caminho. Você fala assim, é bobagem. Desvalida a coisa, sabe? Desvalida a coisa. Começa a pensar em outra coisa boa. Começa a pensar que o seu filho vai chegar amanhã, abraçar aquela coisa, como realmente aconteceu, não foi? Foi. Aquela coisa boa lá. Amanhã eu vou conversar, eu vou fazer almoço para ele, vai ser uma coisa maravilhosa. Começa a pensar nas coisas boas. Mas isso é possível, é possível. E essa iniciativa sempre tem que ser de sua parte, transformar o ruim no bem, o bom. Só eu posso me ajudar, então, não é? Não, só você pode ajudar. É só você tomando, não, isso é bobagem.
A sua mente, com o tempo, vai aprendendo. Ah, isso é bobagem mesmo. Aí seu espírito aprende que é bobagem e esse medo vai embora. Entendeu? E fica natural, é impressionante. Como é que acontece a coisa? Você acaba se convencendo. Quando você mais fala, não, isso é bobagem, isso é desvalida, mas você aprende que aquilo realmente não faz sentido nenhum. E de uma hora para outra, esse medo vai embora como uma mágica. O seu espírito já aprendeu aquilo, e esse medo você não deixa de existir na sua vida. Você entendeu, Sandra? Entendi. E outra coisa, pensa o seguinte, olha, tá tudo certo, o meu filho ou alguém vai morrer quando precisa morrer. A gente não domina essas coisas. Na hora que precisa, eu não vou controlar isso. O espírito dele vai desencarnar quando o espírito dele quiser, não é quando ele quer ou não quer. Entendeu? Sim. Então, larga nas mãos do espírito, que tem sabedoria infinita, que sabe o que é bom e que não é pra gente. Põe nas mãos do espírito, que o espírito vai dando cada vez mais para ele. Põe nas mãos do espírito dele. Olha o espírito dele, se vira com ele. Você que se vira com ele. E o meu espírito comigo. O espírito se vira aqui comigo. Eu sei que isso é bobagem. Eu ponho das suas mãos a viagem do meu filho e tenho certeza que, porque você é só alegria e tudo de bom e a segurança é paz, eu tenho certeza que vai acontecer assim, dessa forma. Entendeu, Sandra? Tá ok, meu. É um dos medos, né? Porque se você fosse falar todos os meses, vamos ficar aqui um mês. Tá bom, Sandra. Olha, Deus te abençoe. Você foi maravilhoso. Tá bom, obrigado, viu? Um abraço. Tá? Tenha uma boa noite. Boa noite. Tá bom. Se tiver mais alguém, pode passar. Tá bom. Alô? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, com quem falo? Você fala com a Maria aqui da Zona Leste. Analice? Maria. Maria, bem diferente. Eu tô ouvindo, já tem umas 3, 4 semanas, eu tô amando, viu? Olha, que bom, a Maria. Então, você no programa, você falou sobre os medos da infância, que os pais põem. Não faz isso, não põe a mão ali, não põe a mão aqui. Isso. Resultado. A minha mãe colocou muito medo na sexualidade, eu tô bloqueada nessa parte. Nossa, isso é o que tem mais medo, da sexualidade. Olha, não perca o próximo programa, que eu vou falar sobre culpa. A culpa, a sexualidade é a área da nossa vida que temos mais culpas. Entendeu? No próximo programa eu vou falar sobre a sexualidade, tá? Entendeu? Mas pode falar o seu medo. Pode falar o seu medo agora. O meu medo é de me relacionar sexualmente, não consegui, já fiz terapia, psicoterapia, não consegui vencer. Sim. Aí eu tinha também o medo de dirigir. Sim. Consegui vencer, superar. Só que hoje eu dirijo, mas sempre com aquele friozinho na barriga. Sim. Mas a sexualidade bloqueou geral. Sim. Então o medo mais é isso mesmo, é de se relacionar, de se entregar. Sim, se entregar, né? Então, isso é um medo muito comum. Isso é o medo mais comum que existe, é esse medo de se entregar à pessoa. Então, primeiro, a Maria, a sua sexualidade, você aceita ela como ela é, né? Como ela é, a sexualidade, né? A sua sexualidade, você está bem com ela? Não tenho, simplesmente está bloqueada, não tenho. Não. Você, não, tudo bem. Todo mundo tem uma sexualidade. Você se sente bem com a sua sexualidade. Não assim, olha, eu sou assim, a minha sexualidade, mas eu queria ser daquela forma. Não tem esse problema, né? Com você. Porque se você não aceitar a sua sexualidade, a primeira coisa que vai bloquear é você se entregar. Agora, se você aceita a sua sexualidade como é, não, eu sou assim, eu gosto de tratar as pessoas assim, eu sou natural e minha sexualidade é maravilhosa, é boa. Aí é que tá, eu não consigo me sentir natural porque toda vez que eu tento, vem aquela coisa. É como se eu estivesse cometendo um crime. Então, é culpa. Viu, Maria? O programa está quase terminando. Você não quer ligar, você não quer deixar para ouvir o próximo programa, que é sábado, eu vou falar exatamente sobre culpas, e uma vai ser culpa sexual. Você entendeu? Com certeza, não vou perder você não. Isso, 5h30 do sábado que vem. Tá, então. Maria? Porque para você eu preciso de mais uns 2, 3 minutos para falar. Nós temos só mais um. Tá bom? Aí então, você termina de me responder no próximo? Como? Você termina de me responder no próximo? Sim. Eu vou responder para você no próximo programa. Vou estar ligadinha com você então, tá? Tá, beleza. Um abraço, Maria. Beijão, fica com Deus. Beijão pra você também. Tá, gente. Então, olha... Vê aí com você esse medo, vê se ele é ilusório ou se ele é real. Se for ilusório, começa a desvalidar.
Bobagem. Foi coisa que eu aprendi ano passado e agora não tem mais sentido nenhum. Vai, e cria uma coragem e enfrenta aquele medo. O medo, se você só tira o medo ilusório enfrentando a coisa. Não é cedendo o medo. Se você ceder o medo, da próxima vez ele vem mais forte. Você entendeu? Então que fica esse o recado. O próximo sábado eu vou falar sobre culpas. Gente, é sábado, que é o maior mal do ser humano é a culpa e o arrependimento. Sábado, às 5:30 da tarde. Tá bom? Um abraço e bom fim de semana.